O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Paz e alegria para você, meu irmão, minha irmã, uma nova semana, uma nova oportunidade que o Divino Pai Eterno nos concede para que nós experimentemos o seu amor aqui no programa Pai Passa na Frente. E a nossa semana começa com novidade. Eu vou pedir para abrir o plano geral aqui para vocês verem que nós estamos num novo ambiente. Aqui ao fundo a nossa bela cidade de Goiânia e agora uma bancada que a gente está mais pertinho para sentir o aconchego, o amor do Divino Pai Eterno e também podermos nos olhar melhor, né? Ficou ótimo. Ou definitivamente nos olharmos, né? Verdade. Ficou muito bom. E tá muito bom, ficou abençoado. Eu tenho certeza que você aí de casa também está gostando muito, né, Marcos? Com certeza. Nesta semana em que nós estamos refletindo, meditando sobre a santidade, este é um chamado que o Divino Pai Eterno faz para todos nós. É um eco da solenidade que nós celebramos, não é, Demerval? É uma solenidade que profetiza o nosso futuro, né? Aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus almeja para nós, que é vivermos com Ele na plenitude dos tempos e por toda a eternidade, né? Por todo o resto da eternidade, né? Amém. A eternidade que nós começamos a viver aqui, construímos aqui, começamos a saborear aqui na nossa alegria da fé, na nossa convivência, na nossa comunhão. E a comunhão que se estabelece também quando nós cantamos, não é, Davidson? Exatamente. Vamos cantar? Vamos. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E acreditando e confiando nesse Deus que se move em nós, nesse Espírito Santo que alcança toda a nossa vida, nós vamos cantar de novo. E eu convido você já com a sua Bíblia em mãos a pedir: Espírito Santo, alcança a minha vida, minha história, me faça capaz, em meio a tudo que eu estou vivendo, de poder ouvir a Tua Palavra e colocar em prática. Então cante com fé, suplique a força e a graça do Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te
Espírito Santo, ele alcança a nossa vida para realizar isso, para nos consolar, para nos libertar, para nos fazer capazes de experimentar toda a graça que o Senhor tem para a nossa vida a cada dia. Desde quando amanhece, Deus tem uma graça especial para cada um de nós. Então tome posse dessa graça aí para a sua vida. E eu tenho certeza que hoje, através da palavra que vamos meditar, Deus também quer realizar obra nova, quer derramar uma graça especial na sua vida. Então, cheios do Espírito Santo, confiantes de que esse Espírito Santo que toma conta do nosso ser, já está libertando, consolando, acalmando o nosso coração, para que a vontade do Senhor se realize em nós. Você que já está com a Bíblia em mãos, abra a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. 1 João 3, versículos de 1 ao 10. E a palavra, ela nos diz assim: Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos assim como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. O pecado é a iniquidade. No entanto, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode pecar porque nasceu de Deus. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não ama seu irmão, não é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma palavra forte. Fortíssima. Que nos chama, Marcos, a refletir muitas coisas sobre a nossa vida, a olhar para a nossa vida e pensar: será que eu estou vivendo como filho de Deus? Será que eu estou honrando essa filiação? Exatamente, Caís. Essa é a pergunta que esta carta de São João, uma carta curtinha, mas de uma intensidade muito grande, de uma força, e que é a força que exige de nós o tema da santidade, que nós estamos meditando a partir de hoje como uma ressonância da solenidade de Todos os Santos, que a Igreja celebra no dia 1º de novembro e que nós aqui no Brasil celebramos ontem, domingo, nas nossas liturgias dominicais. Então, quem participou da Santa Missa, da celebração da Palavra, pôde saborear, desfrutar este apelo que o próprio Deus nos faz. O Divino Pai Eterno deseja que nós sejamos santos e São João já nos atribui, logo no início da carta que você acabou de proclamar, Caísa, o porquê deste chamado à santidade. Porque nós somos chamados filhos de Deus. E ele complementa, e nós o somos. É um direito nosso de sermos chamados filhos de Deus. E diante da profundidade deste texto, que é ao mesmo tempo didático, mas também de uma cobrança muito forte, me vem muito ao coração o versículo, a partir do versículo 7º, que nós acabamos de ouvir. Filhinhos, que ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo,
assim como Jesus é justo. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem pratica a justiça é justo, porque Jesus é justo. Nós encontramos aqui uma referência muito importante para nós e que vem de encontro às nossas realidades terrenas. Todos nós buscamos justiça, procuramos viver na justiça. E a palavra de Deus aqui que João nos apresenta, nos coloca a justiça como um princípio para a vivência da santidade. A prática da justiça que nós devemos ter, cultivar todos os dias da nossa caminhada cristã. Se aquele que não crê, se daquele que não crê já é cobrada a justiça, imagina de nós que cremos. Porque se somos filhos de Deus e nós o somos, como nos diz São João, devemos fazer jus ao nome do qual carregamos, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados cristãos, outros cristos, porque Jesus é justo, nos diz aqui o versículo 7. O Catecismo da Igreja Católica nos traz no parágrafo 2028 uma exortação muito importante, tanto do documento Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, quanto uma frase de São Gregório de Nissa. Nos diz o seguinte: todos os fiéis são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Chamada santidade aqui em dois pilares: plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade. E aí São Gregório de Nissa complementa: a perfeição cristã só tem um limite, que é ser ilimitada. O único limite da perfeição cristã é ser ilimitada. Olha que beleza. Então é um chamado que nós recebemos, um chamado desafiador. Ser santo não é fácil, ser santo nos dias de hoje é mais difícil ainda, né, Merval? Bom, se o critério para entender isso, se o critério parte da vida no mundo, então não é só que não é fácil, é impossível. Né? É impossível. Se você quiser ser santo a partir da vivência neste mundo, é impossível. Mas, como Nosso Senhor bem explicou, né? Para nós é impossível, por nós mesmos, por nossos méritos, por nossos esforços, sermos santos. Mas para Deus, nada é impossível. Então, como nós podemos compreender essa dinâmica da santidade? É uma situação muito tranquila para Deus, que pode tudo. Ele primeiro nos faz participantes do seu corpo, da sua vida. Então, como São João bem coloca para nós aqui na sua carta, nós já somos santos. Em que sentido? No sentido de que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos santos no santo, que é Jesus. Desde que inseridos no corpo de Cristo, já somos santos. Agora, viver a vida cristã, como coloca o catecismo aqui, aí já é um outro aspecto, né? A vida de santidade é fruto de um esforço, sim, pessoal, de uma vontade própria de querer imitar o Cristo de tal maneira, viver de tal forma como Jesus viveu, ser de tal forma como Jesus é, que no fim de tudo nós vamos nos assemelhando cada vez mais à pessoa de Jesus, nós vamos nos configurando ao Cristo, de tal maneira que já não sou eu quem vivo, porque é Cristo quem vive em mim. Então, a vida de santidade, assim como a nossa inserção no corpo de Cristo pelo batismo, a vida de santidade é obra de Deus. Assim como a obra de Deus em nós é impossível para nós mesmos, né? e por nós mesmos elaborá-la e praticá-la,
assim também temos que confiar plenamente na maestria de Deus nos conduzindo nesta vida de santidade. Porque a ordem de Deus é exatamente assim: sede santos. Mas como ser santo? Como o vosso Pai é santo. Ou seja, nós temos que nos assemelharmos a Deus, nós temos que agir como Deus age conosco, nós temos que praticar as obras de Deus ao invés das nossas obras humanas, e tudo aquilo que sai de nós tem que ser com o desejo sincero de refletir a glória de Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus. A partir do desejo, Ele mesmo vai agindo em nós pela força do seu Espírito e vai nos conduzindo e vai nos transformando. Então nós vamos saindo da nossa vida velha e vamos nos adequando a uma vida nova, uma vida em plenitude, uma vida em que cada vez mais vivemos e não mais morremos. Uma vida em que cada vez mais apresentamos a luz de Deus em nós e vamos saindo, pouco a pouco que seja, vamos saindo das trevas em que estávamos. Então, no fim de tudo, irmãos, supõe-se que a vida de santidade é uma consequência da compreensão de que já somos santos, porque inseridos na santidade de Deus, porque membros do corpo de Cristo. Agora, a consequência é vivermos a vida do Cristo, sermos santos porque o Cristo Senhor é santo, e porque estamos inseridos no corpo de Cristo, então somos capazes, não por nós mesmos, não porque temos méritos, muito pelo contrário, Se fossem pelos nossos méritos, estaríamos longe, né? Cada vez nos afastaríamos mais da santidade, essa é a verdade, né? Porque isso implicaria em quê? Em dizer que nós não temos pecado. E o próprio São João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E se a pessoa diz uma barbaridade dessa, não, eu não tenho mais pecado, né? E aí então entende que é mentiroso, ora, se somos santos porque estamos inseridos na vida em Cristo, o mentiroso está inserido na vida do anticristo, né? Então, antes mesmo de nós nos orgulharmos, de nós nos ufanarmos, porque eu sou santo, né? Não, eu sou santo por mim mesmo? Jamais. Eu sou santo, sim, por graça de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. E por causa desses méritos, então sim, aí, porque eu me adequo ao Cristo Jesus, eu reconheço que eu sou santo, nele. E é por causa dessa santidade que o Cristo Senhor compartilha comigo, né? Na sua misericórdia infinita, Ele vem e me resgata, me tira da lama, me salva, me cura, me liberta. Então sim, aí eu sou capaz de viver a santidade do Cristo Jesus. Eu sou capaz de imitar o Jesus que anunciou o amor do Pai eterno. Então eu vivo, mas não sou eu que vivo, porque é o Cristo Jesus, eu permiti, eu desejei que o Cristo Jesus vivesse através de mim. Então aí, a partir disso, eu tenho uma vida de santidade. Ele vai me salvando das minhas misérias, das minhas manias, dos pecados, né? Ele já me salvou do pecado original, agora Ele vai me libertando cada vez mais, dia a dia, das minhas manias, dos meus pecados de estimação, né? E aí, cada vez mais eu me adequo a essa maneira de Jesus ser. Então, é uma meta, mas essa meta só é possível a partir da certeza de que Ele já me garantiu a vitória, né? Então, eu sei que esta caminhada me leva a um bom destino, né? Eu não sairei perdedor dessa jornada, né? Dessa fé que Ele plantou no meu coração, de que eu sou semelhante a Ele, não por méritos, mas por misericórdia. Então, eu me tornei semelhante a Jesus, mais até, eu me tornei, Ele e eu, uma só pessoa, pelo batismo, de tal maneira que eu não quero outra vida que não seja a vida de Jesus em mim. Então eu já vou me desapegando daquilo, dos instintos da carne, como vai dizer São Paulo, e vou me adequando àquela vida no Espírito de Deus.
Eu vou deixando que o próprio Espírito Santo me conduza sobre esta vida, em vistas daquilo que Ele preparou para mim na vida futura. Então, tudo aquilo que os santos ensinam para nós, mais do que as atitudes de santidade, é a expectativa da vida em Deus. Então, isso é possível. Foi possível para eles enquanto caminhavam sobre essa terra. É possível para mim desde que eu a deseje, porque Deus não vai me obrigar. E a partir do instante em que eu desejo esta vida, Ele me conduz, Ele me fortalece e me encaminha para poder atingir o mesmo objetivo. Essa é a vontade de Deus para nós. E é bonito, Demerval, quando você traz essa vontade, esse desejo de Deus, porque São João nos diz aqui no versículo 9, que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, e é bonito a justificativa que São João dá. A semente de Deus permanece nele. Nós trazemos esta semente do Pai em nós. Semente essa que, fazendo uma analogia com o que nós conhecemos das plantas, deve o quê? Frutificar, florescer em nossa vida. E nós seríamos muito egoístas se nós ficássemos com os frutos que Deus coloca em nossa vida apenas para nós. E a santidade é isso, é nós podermos oferecer às pessoas os frutos que Deus planta em nossa vida. Nós exalarmos o perfume, o bom odor de Cristo, como São Paulo também fala, para as pessoas que convivem conosco. Senão nós seríamos egoístas, autorreferenciais, olharíamos apenas para o nosso umbigo. Então é importante que nós compreendamos, não devemos ser sementes do diabo. O diabo é o pai da mentira, da divisão, né? E aqui diz, o diabo peca desde o princípio. Às vezes, tem gente que tem até medo de falar o nome diabo, né? Diabo significa aquele que divide, o divisor. E há muita gente que age dividindo. E nós não fomos criados para isso. O que São João nos diz? Somos chamados filhos de Deus e nós o somos. Então vamos evitar tudo aquilo que nos divide, que nos separa, as ações que nós temos no nosso dia a dia e que vão nos separando das pessoas e que também nos separa de Deus. Então vamos nos lembrar de que nós nascemos de Deus e trazemos a semente de Deus para florescer e frutificar na nossa comunidade, na vida das pessoas. Aliás, só para reforçar, não é? O sentido de ser santo é ser filho de Deus. Filho no Filho único, que é Jesus. Filhos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Agora, o resumo da vida de santidade, né, da sequência de ser santo, é viver a vida de santidade. É exatamente isso. Amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Olha aí o último versículo que foi lido. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não ama seu irmão, não é de Deus. Então, somos de Deus. De fato, nós somos de Deus. Assevera o apóstolo. Muito bem, e agora? Agora a sequência é vivermos como Deus vive. Né? Então, sermos santos é um fato. Mas o que fazemos desse fato? Aí é a decisão. Bom, então eu quero viver como Deus vive. Eu quero ser santo como Deus é santo. E como Deus é santo, amando-nos uns aos outros. Como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Como Ele nos serviu. Até o fim. Se for preciso, morrendo. Para que o outro não morra. Então, em síntese, em suma, podemos dizer que o caminho de santidade não é difícil de entender. Ele pode ser difícil de trilhar. Mas de compreender é fácil. O início de tudo está em experimentarmos, então, esse amor de Deus. Como começa a palavra mesmo de hoje dizendo... Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus. Quando nós experimentamos esse amor de Deus, nós somos capazes
Não que nós não vamos cair, nós vamos, porque somos seres humanos. Eu vou ter atitude de desamor no dia a dia, porque eu sou um ser humano, mas eu não vou me conformar com esse meu jeito de ser. Porque eu vou ter consciência de que eu sou filho de Deus e eu não fui feito para viver o desamor, a discórdia, as coisas que me separam dos irmãos, que estão me separando de Deus. Então, o início de tudo e a força que eu vou ter para viver a santidade, é assim que eu vejo, quando eu olho para tudo, é essa questão de experimentarmos o amor de Deus, de fazermos essa experiência do amor de Deus em nossa vida, para termos consciência, não só aqui, mas também aqui no nosso coração, de que eu sou filha, de que eu sou filho de Deus. E eu preciso viver como um filho e uma filha de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta, quando eu estava lendo a palavra hoje, é isso que me veio. Será que eu estou vivendo como uma filha de Deus? Como que vive uma filha de Deus? Vai na igreja todos os dias? Não quis dizer isso. Eu quis dizer, será que eu estou sendo amor no mundo? Será que eu estou tendo atitudes de filha de Deus? Não que eu não vá errar, como eu já disse, mas que eu estou sendo capaz de, diante dos meus erros, me reconhecer pequena e incapaz de viver o amor e aí pedir uma graça especial que toda filha e todo filho podem pedir. Senhor, eu não estou conseguindo ser o que o Senhor quer que eu seja, mas me dê uma graça, me dê uma força para que eu possa voltar atrás, pedir perdão, ou às vezes reconhecer, aqui eu errei, eu preciso ser melhor. Amanhã eu preciso, ao invés de levar desamor para o meu ambiente de trabalho, eu preciso levar amor. Ao invés de brigar lá na minha casa, porque tudo não está saindo do jeito que eu imaginava para mim, ou do jeito que eu quero para minha família, ao invés de realizar uma discórdia, eu ser mais amor e ter mais paciência. Isso tudo, a humanidade nossa, a gente vê como impossível. Mas quando nós nos vemos como filhos de Deus, nos enxergamos como filhos de Deus, assumimos essa filiação para nós, nós vamos percebendo que neste mundo nós não estamos sozinhos. Nós temos uma força maior que nos envolve a cada dia que nós levantamos, que vai nos fazer capaz de realizar aquilo que para a nossa humanidade é impossível realizar. Porque viver o amor hoje não é fácil não, viu, Marcos e Demerval? É difícil. As pessoas, o ser humano hoje, quando eu falo isso, eu também me incluo, nós somos difíceis. Nós só queremos tudo pra gente, nós somos egoístas, somos ambiciosos, somos invejosos, mas o ser humano tem isso, mas Deus nos dá uma graça especial para cada dia a gente não desanimar diante dos nossos erros, mas levantar a cabeça e falar, eu sou filha de Deus, então eu preciso caminhar como tal e vou lutar para isso, E aí a nossa luta, Deus vê o esforço da luta. E nos dá uma graça especial. A cada dia Deus vai falando, minha filha, aquela situação que você não estava conseguindo viver, hoje eu vou te dar uma graça, você vai ter essa graça para fazer diferente, então faça a sua parte, porque a minha parte eu vou fazer, e aí você vai conseguir ser diferente. E aí situações que antes para você pareciam difíceis, vão ser mais fáceis no decorrer do tempo, quando você tem essa retidão no coração, de caminhar como filho amado de Deus, de caminhar nessa graça. E o segredo, eu imagino, assim, olhando para a minha vida e olhando para tudo que acontece, o segredo está aí, de nos reconhecer mesmo, de fazer essa experiência de sermos amados por Deus. Porque muitas vezes a gente erra e quando a gente não experimenta o amor de Deus, a gente acha que a gente tem que ficar lá embaixo, caído, porque errou. Verdade. Fica se condenando. Fica falando, agora eu não presto mesmo, a minha vida tem que ser um desastre mesmo, porque eu não presto, porque eu errei. Não, Deus a cada dia te dá uma chance e fala, meu filho, minha filha, você por esse erro não deixou de ser meu filho ou minha filha. Então levanta essa cabeça, força que eu te dou uma graça especial. Queira mudar, faça a sua parte, se esforce para levantar e seguir o caminho, porque eu estou fazendo a minha parte. E aí tudo vai sendo mais tranquilo de viver. E a gente vai sendo capacitado, mesmo os trancos e barrancos das nossas caídas, quando a gente cai e levanta, Deus vai nos capacitando para viver o amor. E quando você fala isso, Caísa, eu estou aqui, irmãos, com a exortação do Papa Francisco sobre a santidade. E ela vai nos acompanhar aqui nessa semana. Vou mostrar aqui, Gaudete et exultate. O Papa Francisco escreveu no ano passado sobre o chamado à santidade no mundo atual.
E confesso que quando eu ouvi que o Papa ia lançar uma exortação sobre a santidade, eu fiquei pensando qual a proposta que o Papa faria nestes tempos sobre a santidade. E ele traz uma realidade muito bonita para perto de nós. Quando eu li, eu me surpreendi. E quando você fala desse cair e levantar, eu tinha separado um outro trechinho aqui, mas fui num outro que me recordou aqui a fala do Santo Padre, que é o seguinte: cada um por seu caminho, diz o concílio. As quedas que você tem, que eu tenho, que o Demerval tem, cada um cai de um jeito, tropeça de um jeito, mas todos nós nos levantamos pela graça, né? A gente tem milhares de formas para cair, mas todos nós nos levantamos pela graça que o Pai Eterno nos garantiu em seu Filho Jesus. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. É importante que cada fiel entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal, e não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Tem um ditado que diz que cada um sabe aonde o sapato aperta, onde o calo dói, não é verdade? Verdade. Então nós também sabemos onde são os nossos lugares de queda, onde estão os buracos na nossa via que muitas vezes nos fazem cair. Então que esse chamado à santidade possa nos despertar este caminho que árduo, sim, mas não impossível. Não impossível, é possível para nós, agarrados, confiantes na graça do Pai que nos chama e que nos ama. Nos chama e que nos ama. E essa atitude, ela pode ser a partir de agora, não pode? Para o Pai, toda hora é hora. Então tome essa atitude hoje mesmo. Faça essa experiência pessoal. Todos nós somos chamados a essa vida de santidade, a essa experiência do amor e a prática da justiça, como nos diz o apóstolo João. Os filhos de Deus praticam a justiça, nos diz aqui a leitura que nós ouvimos. E que a cada dia da nossa existência, dessa caminhada terrena, nós possamos nos inebriar desse desejo de santidade que o Pai faz para todos nós. Amém. Amém. E hoje, segunda-feira, iniciando a semana, nós temos participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José, que traz para nós as principais notícias da Igreja e do Santo Padre, o Papa Francisco. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana para você. Quem nunca se sentiu procurado pela misericórdia de Deus tem dificuldade em compreender a extraordinária grandeza dos gestos e palavras com que Jesus se aproxima de Zaqueu, observou o Papa Francisco no Ângelus de ontem na Praça São Pedro. A exemplo de Zaqueu, deixar-se converter pelo olhar misericordioso de Jesus. Ao concluir sua locução, antes de rezar o Ângelus, o Papa pediu que Nossa Senhora obtivesse para nós a graça de sempre sentirmos sobre nós o olhar misericordioso de Jesus, para então, com misericórdia, irmos ao encontro dos que praticam o mal. O desprezo e o fechamento em relação ao pecador, disse o Papa, não fazem senão que isolá-lo e endurecê-lo no mal que ele faz contra si e contra a comunidade. O fio condutor de sua reflexão ontem foi o episódio da conversão de Zaqueu, narrado por Lucas, que, com a atenção e acolhida que recebe de Jesus, muda radicalmente de mentalidade. Ao encontrar o amor e descobrir ser amado, torna-se também ele capaz de amar os outros, restituindo 4 vezes mais a quem havia prejudicado. Zaqueu, chefe dos publicanos, isto é, aqueles judeus que cobravam impostos em nome do Império Romano, recordou o Papa ontem, era rico, não devido a ganhos honestos, mas porque
pedia a propina, e isso aumentava o desprezo por ele. Ao saber da passagem de Jesus por Jericó, fica curioso em ver de perto quem era, afinal, ouvira dizer coisas extraordinárias a seu respeito. Sendo de baixa estatura, sobe numa árvore. Mas é Jesus quem, em meio aos tantos rostos que o cercavam, olha para cima e o vê. Isso é importante. O primeiro olhar não é de Zaqueu, mas de Jesus que, entre os muitos rostos que o cercam, procura exatamente aquele. O olhar misericordioso do Senhor nos alcança antes mesmo que nós percebamos ter necessidade de sermos salvos. E é justamente com esse olhar do Divino Mestre que começa o milagre da conversão do pecador. Jesus o chama pelo nome e pede que desça depressa, pois quer ir ter com ele em sua casa. Ele não o censura, não lhe faz um sermão, diz que deve ir até ele. Deve, porque é a vontade do Pai. As pessoas murmuram, pois Jesus escolhe entrar na casa de um pecador público, desprezado por todos. Nós também teríamos ficado escandalizados com esse comportamento de Jesus. Mas o desprezo e o fechamento em relação ao pecador não fazem senão que isolá-lo e endurecê-lo no mal que ele faz contra si e contra a comunidade. E em vez disso, Deus condena o pecado, mas procura salvar o pecador. Vai procurá-lo para trazê-lo de volta ao caminho reto. Quem nunca se sentiu procurado pela misericórdia de Deus tem dificuldade em compreender a extraordinária grandeza dos gestos e palavras com que Jesus se aproxima de Zaqueu. Após rezar o Ângelus, o Papa Francisco expressou sua dor pelas notícias de violências contra cristãos na Etiópia. Estou triste, disse ele, pelas violências sofridas pelos cristãos da Igreja Ortodoxa Tewahedo da Etiópia. Manifesto minha proximidade a essa igreja e ao seu patriarca, o querido irmão Abuna Matias, e peço a vocês para rezarem por todas as vítimas da violência naquela terra. E pediu para que todos rezassem juntos com ele uma Ave Maria. A violência na Etiópia teve início na última semana de outubro com protestos contra o primeiro-ministro e prêmio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, como consequência das rivalidades entre os grupos étnicos Oromo e Amara. Um alto prelado declarou que mais de 60 fiéis haviam sido mortos durante os protestos em Oromia, região central do país, somente na última semana. A Igreja Ortodoxa, a maior confissão religiosa da Etiópia, afirmou reiteradas vezes que suas instituições e seguidores estão sendo alvo de ataques. E também, nesta ocasião, os fiéis cristãos seriam alvos dos confrontos. No sábado, na celebração do Dia de Finados, o Santo Padre afirmou mais uma vez que as bem-aventuranças e o grande protocolo, Mateus 25, são nossa identidade de cristãos. Sem isso, não há identidade. E que o lugar do cristão está nas mãos de Deus, chagadas de amor. No ano passado, a escolha do Santo Padre para a celebração dos fiéis defuntos recaiu sobre o cemitério Laurentino, uma área de 27 hectares na zona rural de Roma, onde se deteve diante dos túmulos de crianças falecidas prematuramente por doenças, acidentes ou nunca nascidas, o chamado Jardim dos Anjos. Dessa vez, no sábado, o Papa quis presidir a celebração eucarística nas catacumbas de Priscila, a Regina Catacumbarum, como era denominado por todos os documentos topográficos e litúrgicos antigos, o cemitério dos mártires localizado na Via Salária, aqui em Roma. O Papa Francisco não levou consigo nenhum texto preparado, tendo pronunciado a sua homilia de forma espontânea. A identidade do cristão é esta, disse, as bem-aventuranças, não há outra. Se você faz isso, se você vive assim, você é um cristão. Não, mas veja, padre, poderia alguém dizer, eu pertenço a essa associação, àquela outra, pertenço a esse movimento. Sim, disse o Papa, sim, todas coisas belas, mas essas são fantasias diante dessa realidade. A sua carteira de identidade é essa. E se você não a tiver, serão inúteis os movimentos ou as pertenças. Ou você vive assim,
ou não é cristão, disse o Papa Francisco. As catacumbas de Priscila são o testemunho da fé primitiva com toda a sua beleza de decorações e símbolos. Estendendo-se por mais de 13 quilômetros de galerias, tem vários níveis de profundidade, dos quais o mais antigo é precisamente o primeiro. Ainda no sábado, logo após retornar ao Vaticano, Francisco, acompanhado pelo seu vigário-geral para a cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Ângelo Comastri, desceu à cripta da Basílica, onde rezou diante dos túmulos dos pontífices ali sepultados. O Papa percorreu os corredores, se detendo em oração silenciosa diante do túmulo de alguns pontífices, como os de São Paulo VI, Pio XII e João Paulo I. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei José, por nos trazer as notícias do Santo Padre deste final de semana, com celebração de finados, todos os santos, né? E nós mantemos a unidade com a Igreja e, acima de tudo, rezando pelo Santo Padre. E rezamos também por você, devoto, devota, você que acompanha o nosso programa aqui na TV Pai Eterno, que deixa a mensagem nas nossas redes sociais, no Facebook da TV Pai Eterno, no Instagram e também no aplicativo Pai Eterno. Eu começo aqui pelo nosso Instagram. A Ana Carolina pede que o Pai abençoe a ela e a todas as pessoas que estão passando por dificuldade. Eu creio no amor dele, diz Ana Carolina. Continue crendo, Ana. Como é bom podermos crer no amor de Deus, viver, experimentar este amor. Rezamos aqui também pela Adriana Araújo, que pede orações por seu pai José, para ela, para toda a sua família. A Fran Costa nos deixa a seguinte mensagem: que programa maravilhoso! Para o que eu estou fazendo para meditar a palavra com vocês. É um programa que nos faz enxergar a vida com mais leveza, quando realmente nos entregamos e aceitamos a vontade do Divino Pai Eterno. Vocês, juntamente com os convidados, possuem uma sensibilidade divina e conseguem nos transmitir o real sentido das palavras sagradas. Um grande abraço a todos e que Deus continue os abençoando. Muito obrigado, Fran. Obrigado pelo carinho e que o Pai Eterno continue abençoando você e a sua família também. E que nós continuemos sendo esse instrumento, esse sinal, né? Isso mesmo. Que você coloca aqui, levando paz, alegria aí junto ao seu coração. José Cláudio e Maria Ângela pedem oração pela conversão, união, compreensão e amor de sua família. A Elcione Oliveira, ela diz que sempre nos escuta e que vê o nosso programa tarde da noite, né? Então, que bom que você está nos acompanhando, Elcione. Aí alguns acompanham mais cedo, outros mais tarde, mas que nós podemos fazer juntos essa unidade da fé. Que o Pai Eterno abençoe você e sua família. A Miriam Gama Feres, ela é de Ressaquinha, em Minas Gerais. Pede oração para a cura e para a sua família. A Micaele Lima pede oração pela sua saúde física e psíquica. Também registramos aqui a mensagem do Marcos Valdivino, a mensagem da Dulcina Almeida, lá de Manaus, no Amazonas, que pede pela sua saúde, o Antônio Carlos Parisi, a Jane Olibone, que pede pela sua família, pede cura e libertação e pede pela sua conversão. Então nós vamos rezando por cada um de vocês que vão deixando aqui sua mensagem, o seu pedido de oração. Receba a nossa intercessão, aqui a nossa oração, bem pertinho do seu coração, e juntos colocamos cada intenção no coração do Pai Eterno. E Marcos, agora antes de apresentar as intenções do Facebook, eu vou deixar todo mundo com água na boca. Verdade, vai mesmo. Eu agradeço demais, aliás, nós agradecemos demais a dona Maura, que mandou esse doce para nós lá de São Carlos. Deve estar uma delícia, né, Marcos? Tá, eu já provei. Então, Marcos, nós agradecemos e mandamos com o nosso agradecimento um abraço muito grande para a dona Maura e todos em São Carlos, não é, Marcos? Que sempre estão rezando conosco, muita paz e muita bênção
bênção do Pai Eterno para a vida de todos. Mas agora sim, falando das pessoas que deixam sua intenção no Facebook, é uma honra muito grande, viu, rezar com você e por você sobre tantas situações que você tem enfrentado na sua vida e que você tem buscado ser mais de Deus. E creia, Deus te dá uma graça especial a cada dia. A dona Carmen Lúcia, ela diz aqui que sempre acompanha o Pai Passa na Frente, está pedindo oração pela sua saúde e agradece de coração a todos que estão rezando por ela. Ela diz: meu nome é Carmen Lúcia, sou do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Tenho certeza que o Pai já está à frente da sua necessidade, viu, dona Carmen? Rosilene Reimann, pedindo oração por ela, por toda a família, ela que é de Santa Catarina, em Barra Velha. Que o Pai Eterno te abençoe muito. Alberto Lima também está conosco. Todos os dias ele pede para o Pai passar à frente aí de todas as situações que ele está vivendo. Ele é de Croatá da Serra, no Ceará. Seu Alberto Lima, um abraço para o senhor e muita bênção para toda a sua família. Força, viu? Na luta do dia a dia. A Edna Paganini Mesadri está dizendo assim: eu já estava com saudades desse programa e venho agradecer a vocês todos por me ajudar a rezar e ver a vida com mais fé. Ela teve que ficar uns dias sem ver o programa, mas agora já voltou aí a rezar conosco. Está aqui sempre agradecendo, pedindo bênção para a família, mas também aproveitando para rezar aí, pedindo que o Pai Eterno abençoe cada dia mais o Padre Robson. Nos unimos, viu, Edna, a você por essa oração pelo Padre, por toda a obra, por tudo que nós vivemos aqui na TV Pai Eterno, e por tantos que, assim como você, tem confiado as suas vidas ao Pai, que é tão especial para nós, né? A nossa força a cada dia. E a Gláucia também, a Gláucia Faria, está aqui elogiando o programa, Marcos, está dizendo que a cada dia quando ela acompanha o programa, ela se fortalece e ela diz que o Pai passe à frente e esteja sempre do lado da minha cunhada, porque ela está precisando de muita oração. Amém. Rezamos pela Gláucia, por essa intenção e por todos que deixaram aqui neste dia, nesta segunda-feira, a sua intenção. Quando nós deixamos uma intenção, um pedido, nós deixamos um pouquinho de nós, deixamos o nosso coração, deixamos a nossa vida. Então nós acolhemos e rezamos por cada um de vocês. Nosso programa vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos com mais Pai Passa na Frente. Esta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de graça. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por abrir as portas da sua casa, do seu local de trabalho e, acima de tudo, as portas do seu coração. Hoje, dia 4 de novembro, é dia de São Carlos Borromeu. Carlos, o segundo filho de Gilberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. Ainda menino, revelou um ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado destas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor a Deus.
Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Estes todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava, como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal e foi eleito papa com o nome de Pio IV, para esta necessidade reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por esta obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações também à religião. Por isso foi que grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando ele para si somente o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, ele distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isto não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou quando, entre 1569 e 1570, a uma fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Em outubro de 1584, como era de costume, se retirou para fazer os exercícios espirituais e lá teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância. Carlos Borromeu dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se colocar na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, faleceu em 3 de novembro de 1584. E suas últimas palavras foram: Eis, Senhor, eu venho, vou já. São Carlos Borromeu estava com 46 anos. O Papa Paulo V o canonizou em 1610 e fixou-lhe a festa para o dia 4 de novembro, que nós celebramos hoje. Então, que é exemplo de São Carlos Borromeu, este grande santo, né? Santo da Igreja, padroeiro dos seminários também, que ele possa interceder por todos nós e que nós tenhamos uma vida desprendida, um coração desprendido, assim como ele, para acolher a vontade do Pai. E acolher a vontade do Pai é nos fazer homens e mulheres realizados. Por isso o exemplo dos santos aí que lutaram para fazer a vontade de Deus e, como todos, sempre falando de amor, da vivência desse amor, o quanto é importante vivermos o amor, é isso que nos santifica a cada dia. Então vamos rezar juntos, pedindo a intercessão de São Carlos Borromeu. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a face de Cristo. Assim como fizestes dele um grande bispo pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes, concedei-nos frutificar sempre em boas obras. Dai-nos sua intercessão, que sejamos constantemente fiéis no vosso serviço e fervorosos na caridade. Amém. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Que ele interceda sempre pela nossa vivência aí no amor, né, o Marcos, que é tão importante. Com certeza, né? Um chamado para todos nós extremamente importante. E agora o momento do devoto é a sua hora.
E eu tenho uma alegria muito grande de ter aqui em mãos um poema que nós recebemos do seu José Ferreirinha, seu Ferreirinha, Caísa, lá de São Roque de Minas. Ele sempre nos escreve, né, devoto do Divino Pai Eterno. E é um poema muito oportuno para o dia de hoje em que nós estamos falando sobre a santidade. E ele faz esse poema como uma homenagem póstuma ao Padre Ângelo Licati. Então nós vamos aqui nesta hora do devoto apreciar esse desejo de santidade pelas palavras do seu José Ferreirinha. O céu está em festa por um filho que recebeu. Santo Padre Ângelo chegou no colo de Deus. Nascido e criado na roça, com papai, mamãe e irmãozinhos seus. Oh, quantos filhos e filhas no mundo do pecado! Ensinou o bom caminho, palavras do coração do pai, da mamãe e dos anjinhos. Foi morar com Maria e com todos os santinhos. Oh, quanta saudade abalou o mundo inteiro! Da festa de Trindade despediu um companheiro. Com carinho e honestidade, seguiu toda a sua carreira. Voz linda do seu coração saía. Viva o Divino Pai Eterno, em toda a igreja se ouvia. Mas foi morar com o Padre Pelágio, que te esperava também um dia. Ao lado de Deus Pai e Mãe Rainha, que maravilha! Autor consagrado do Pai, dom abençoado me deu. Não fui eu que compus, é o Espírito Santo de Deus. Lindo demais. Olha aí que lindo, né? Muito especial. Especial. Obrigado, seu José Ferreirinha, por compartilhar conosco. Está aqui manuscrito, né, que foi escaneado, enviado para nós por e-mail. Então, esse carinho, essa gentileza do seu José Ferreirinha, né, e este poema tão lindo que nos ajuda a contemplar a santidade, né, a partir desta homenagem ao Padre Ângelo Licati. Então, muito obrigado ao senhor. E você que deseja enviar também, enviar o seu poema, o seu pedido de oração, a sua fotografia, é muito simples. Basta enviar um e-mail para contato@paieternoo.com.br e nós teremos grande alegria em rezar por você, pelas suas intenções, pelas suas necessidades, aqui no programa Pai Passa na Frente. Isso mesmo, rezarmos juntos sempre pedindo essa bênção ao Pai Eterno para que nos façamos fortes diante de tudo que vivemos na nossa caminhada do dia a dia. E como é bom poder, junto com você, contemplar as maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Não é maravilhoso? Não é bom, não é confortante para o nosso coração? Louvado seja Deus, porque é Ele o autor de toda graça e de toda bênção. E eu louvo e agradeço ao Pai Eterno por ter cuidado e continuar cuidando de toda a família da Joaquina Coelho de Souza e Silva. Ela é de São Paulo, capital, e ela diz assim: em fevereiro de 2011, ao chegar em casa depois de um dia de trabalho estressante na escola, onde sou coordenadora pedagógica, tomei banho e deitei, pois não estava me sentindo bem. Em seguida, tive uma forte dor de cabeça. Parecia que estavam cravando um monte de espinhos nela. Eu também sentia tontura e ânsia de vômitos. Naquele momento, roguei a proteção do Divino Pai Eterno. Moro sozinha em um apartamento, mas consegui interfonar em uma vizinha que me socorreu imediatamente. No hospital, disseram que eu tinha sofrido um AVC hemorrágico. Fiquei 6 dias na UTI, pois havia a possibilidade de uma cirurgia. Mas eu estava muito confiante que isso não seria necessário. Depois de uma tomografia, o médico me deu alta e solicitou uma angiografia cerebral. Um exame muito minucioso. O procedimento não mostrou nenhum problema. Tenho certeza que minha saúde foi restaurada pelas mãos misericordiosas do Pai Eterno. E nós aqui, Joaquina, também temos certeza, viu? O Pai Eterno cuidou, continua cuidando de você.
Que Deus a cada dia mais te dê muita saúde, muita paz no coração e que você siga aí o seu caminho, sempre dando passos firmes na fé. Vamos continuar juntas em oração. Também rezo e louvo a Deus pela vida da auxiliadora Silva. Ela é de Manaus, Amazonas, e está aqui dizendo assim, contando um pouquinho da sua história. Descobri que estava grávida, mas no segundo mês da gestação, comecei a sentir dores fortes na barriga. O médico disse que havia risco de perder o bebê e me afastou imediatamente do trabalho. Fiquei 5 meses em repouso absoluto, pois o risco ocorreu porque eu tinha endometriose. Eu não conseguia me alimentar nem me movimentar. Fiquei de cama todo aquele tempo. Recorri com fé à Mãe do Perpétuo Socorro e pedi que intercedesse por mim, pois eu precisava de forças para não entrar em desespero. Muitas vezes me vi sozinha, com uma filha para criar e sem condições físicas e financeiras. Mas não desanimei. Todos os exames mostravam que a bebê estava bem. Eu sempre rezava e acompanhava as novenas tomando a água e passando na barriga. No dia da cesariana, acordei, assisti a primeira novena do dia, pedindo mais uma vez a proteção. Minha filha nasceu e hoje louvo ao Divino Pai Eterno e a Nossa Senhora, porque me ampararam o tempo todo. Também agradeço a todos vocês que levam até as nossas casas essas novenas abençoadas. Amém, auxiliadora, que história linda! Que Deus continue aí amparando você em todas as situações que você necessitar, viu? E eu tenho certeza, por isso aqui o nosso louvor, a nossa palavra de confiança, porque nós temos essa certeza junto com você, que o Pai Eterno não nos desampara, independente da situação que enfrentamos. Então, muita fé, muita força, muita confiança na bênção. Estamos juntas em oração sempre. Que Deus proteja a sua família sempre, cada vez mais. E essa manifestação da confiança em Deus, essa alegria em contar aí as maravilhas que Deus tem realizado, que também nos motiva, né, Marcos, a buscar a santidade e colocar na nossa vida diante de Deus. Com certeza, como nos motiva, como nos faz bem ouvir estes relatos, testemunhos, cada história que vem marcada de alegria, de sofrimento, mas de muita confiança, confiança no Pai Eterno. E isso realmente é um bálsamo para a nossa alma, um bálsamo para a nossa vida. Neste fim de semana, os devotos do Pai Eterno marcaram presença na capital da fé de Goiás. No Santuário Basílica, na Matriz e no Cine Teatro AFIP, eles vivenciaram momentos de fé e de amor. Veja na reportagem. O fim de semana em Trindade foi de lembranças das pessoas queridas que já se foram, mas foi também de oração. Muita oração no feriado de finados. Começou com o Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira no Cine Teatro AFIP. Na plateia, devotos que fazem parte da tradição de Romaria à Trindade. Pessoas como a Dona Áurea, que veio lá de Diamantina, em Minas Gerais, e que tem uma história de peregrinação para Trindade. Eu sou pioneira, a primeira viagem vinda de Diamantina, do Vale de Jequitinhonha, fui eu. Hoje eu tenho várias pessoas que vêm já, Trindade está bem conhecida lá. E hoje eu estou com uma amiga que está bem, uma pessoa de muita influência na cidade, que é a Elza, aqui do meu lado. Eu vim de passageiro. Mais um dia especial, vim agradecer ao Pai Eterno. Eu tenho uma história de muita devoção com o Pai Eterno na minha cidade. Foi uma oportunidade para refletirmos e aprendermos o quanto que a fé pode ajudar a superar o momento de dor e despedida. E o Pai Eterno sempre estará pronto para te amparar. A dor da morte é uma coisa que é inconsolável, não tem consolo para quando a gente perde uma pessoa amada ou mesmo quando nós estamos passando pela realidade da morte.
mas com Deus, em Deus, com fé, esperança e sabendo das realidades que nos esperam, porque aqui procuramos viver bem a nossa vida, mesmo que tenhamos os nossos limites, tudo fica mais em paz, mais tranquilo, a passagem é mais bem feita, a pessoa inclusive pode até naquele último momento dar um testemunho de que vale a pena ter vivido com Deus para assim morrer com Ele. A programação se estendeu com Romaria Sertaneja na noite do sábado, onde Fábio Falcão e o padre Natalino Martins receberam convidados para muita música e prosa boa, com as bênçãos do Pai Eterno. Quem não gosta de harmonia é sempre o valentão. O Santuário Basílica esteve movimentado, com 10 celebrações ao todo no sábado e no domingo. A Igreja Matriz de Trindade é um local muito procurado por todos os devotos que vêm de todas as partes do Brasil. Aqui é o berço da devoção ao Pai Eterno e várias celebrações aconteceram no fim de semana, 3 no sábado e 5 no domingo. O pessoal fala que a bênção do Pai Eterno é muito boa, viu? E aí eu desejei a vir. E estou gostando muito, viu? O Nereu vai levar ótimas impressões da capital da fé. É passar uns dias em Trindade e levar muitas coisas boas em Trindade. O importante é que Trindade sempre te receberá de braços abertos. Venha você nos fazer uma visita para rezar, pedir, participar ou agradecer, como fez a Elza, de Diamantina, em Minas Gerais. Eu sofri uma cirurgia de aneurisma, acho que fiquei morta uns 15 dias e hoje eu estou aqui, já vim aqui várias vezes, estou aqui para agradecer Ele pela graça que eu recebi. Isso aí, agradecer pela graça recebida, né? Então, nosso abraço a todos os devotos que vieram à Trindade neste final de semana para rezar, para celebrar. Ontem passei também lá pela Basílica, pela Matriz, para experimentar também, né, a fé do povo que vem recorrer às bênçãos do Divino Pai Eterno, né? Como disse o devoto, a bênção do Pai Eterno é boa demais, não é? E nós ficamos mais fortes com a bênção que nós recebemos do Divino Pai Eterno. Como é bom sentir isso em nosso coração. Aqui no programa Pai Passa na Frente, nós temos a alegria em divulgar a festa da sua comunidade, da sua paróquia. E agora eu quero falar de uma novena muito especial que vai começar no dia 15 de novembro. É a novena pela beatificação do venerável Padre Pelágio, que acontece na Igreja do Santíssimo Redentor, em Trindade. Então, de 15 a 24 de novembro, uma programação toda especial. A exemplo do Padre Pelágio, viveremos as virtudes cristãs. Então, é o nosso momento de nos unirmos para pedirmos ao Pai Eterno a graça da beatificação do venerável Padre Pelágio, né? Então, vamos participar deste momento com fé, com devoção. E você também pode enviar a programação aí da sua paróquia, da sua comunidade, no e-mail contato@paieterno.com.br. Está chegando a festa do seu padroeiro. Esse mês temos Nossa Senhora das Graças, né, que tem muitas comunidades e paróquias pelo Brasil. Logo, logo vem Imaculada Conceição. Então, envie a sua programação para a gente divulgar aqui no programa Pai Passa na Frente. Neste domingo, né, foi vez da cidade paulista de São Carlos receber a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Hoje, dia de São Carlos Borromeu, o padroeiro da diocese, padroeiro da cidade, e a visita da imagem peregrina foi coroar este momento. Veja mais como foi este encontro de fé, amor e devoção na reportagem do Wilker Oliveira. Peregrinos deste mundo, romeiros do céu. Neste fim de semana, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno veio ao encontro dos devotos da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. A celebração que marcou a visita começou com muita fé e alegria. Somos povo de Deus, louvando o Pai Eterno para a luz da Trindade sem véu. O mercado municipal ficou lotado de fiéis. Entre eles estava a dona Araci, que aos 72 anos enfrentou o sol forte para chegar mais perto do Pai. Eu estou muito feliz, eu estou assim, nem acreditando que eu estou aqui, entendeu? Nossa,
Foi uma oportunidade muito grande que Deus me deu de estar aqui hoje, no Divino Pai Eterno. Foram 50 quilômetros percorridos até São Carlos exclusivamente para participar deste momento. Minha sobrinha me ligou de manhã, disseram assim, eu vou para São Carlos. Você quer ir? Eu não hesitei, né? Rapidamente eu falei, eu vou sim. A celebração foi presidida pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira, que lembrou que este é o momento em que os devotos são convidados a entregarem seus corações ao Pai. Nós seremos abençoados. Nós vivenciaremos as alegrias e poderemos dizer um dia, eu venci, porque sou filho amado do Divino Pai Eterno. Mais íntimo do coração, contemplar a santidade divina na Trindade Santíssima com Maria, grande representação da humanidade no coração da Trindade, de todos nós que amamos a Deus. Por isso, amar a Deus e buscar a santidade, as bem-aventuranças nesse caminho de amor, de dedicação ao seu serviço. A visita foi realizada durante a 7ª edição do Ralléu de São Carlos, um festival de louvor a Deus, o que tornou o momento ainda mais especial. Muito especial, inclusive porque nós vamos falar sobre o batismo. Nós fomos batizados para evangelizar, essa é a missão do cristão, e principalmente num dia consagrado a todos os santos, uma dedicação tão bela, que é o caminho que todo cristão deve percorrer, o caminho da santidade. Todos nós devemos ser santos, porque Deus é santo. O festival, realizado em várias cidades e países, existe há 32 anos. Surgiu a partir de uma visão que o Pai Eterno enviou à tia Lolita. Foi ela quem fundou o festival. Eu estava com 2 jovens, uma moça e um rapaz, os 2 músicos de uma banda. Nós estávamos rezando e escutando o que Jesus queria para a gente festejar os 10 anos. E o Senhor me deu uma visualização de muitos jovens curtindo música. E eu me lembrei do Rock in Rio, que Jesus falou que aqueles jovens eram dele. Um sentido diferente de música. Música que fala de amor, de alegria, de sentido de vida. E que aqueles jovens lá do Rock in Rio eram dele. Ele queria para ele. Como eu tenho 5 filhos, todos eram músicos, principalmente os 3 homens, eles aprovaram da família, o bispo. Nós fizemos um ralé para ser um ano só. Mas deu tão certo, ficou tão bom. E o ano que vem é o 33º ralé, sem parar nenhum ano. A festa reúne milhares de fiéis. Na noite da visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno não foi diferente. Aqui todos buscam entrar em sintonia com Deus. É o momento de aproveitar a proximidade com o Pai. E é justamente isso que a dona Zilda busca. Eu sei que eu tenho fé, eu amo ele, ele é o pai, ele é irmão, ele é amigo, ele é o médico e ele é o remédio. Para mim ele é tudo. Segundo o bispo da Diocese de São Carlos, receber essa visita é motivo de grande alegria para o povo desta comunidade. Estamos celebrando o nosso padroeiro com Ralléu e por isso é uma grande alegria receber o Padre Robson aqui, receber a imagem do Divino Pai Eterno. O Divino Pai Eterno relembra para nós o amor do Pai. Que nós temos um Pai no céu, um Pai que nos ama, um Pai que olha por nós, um Pai que cuida de nós. E o Padre Robson é esse mensageiro do Pai Eterno que leva para as pessoas o amor de Deus, que através da imagem do Divino Pai Eterno convida as pessoas ao amor de Deus. A visita foi realizada um dia antes do aniversário de 162 anos da cidade, mais um motivo para comemorar. Fé, amor, devoção. Cada um saiu desta celebração com um coração mais cheio da misericórdia do Divino Pai Eterno. Viva a cidade de São Carlos! Viva! Viva a cidade de São Carlos! Viva! Viva a Diocese de São Carlos! Viva! Após a celebração, uma linda procissão marcou ainda mais a noite de festa em homenagem a São Carlos Borromeu, padroeiro da cidade. Os peregrinos carregaram a imagem pelas ruas do município até a Catedral de São Carlos. Viva São Carlos Borromeu! Viva! Viva São Carlos!
Carlos Borromeu. Isso aí, festa bonita, em honra ao Divino Pai Eterno, né? Com tanta gente, e também ao padroeiro São Carlos Borromeu. Então, nosso abraço a toda a cidade de São Carlos e certamente a diocese e aos devotos de outros lugares, né, que lá foram, ao Dom Paulo César Costa, ao seu bispo auxiliar Dom Eduardo Malaspina, a todo o clero desta diocese de São Carlos em São Paulo. Agora vamos acompanhar mais algumas mensagens que chegaram no nosso Instagram. Eu tenho aqui a mensagem da Valdete Souza, ela é de Pernambuco, da cidade de Jatobá. Ela diz: boa tarde, pessoas lindas. Estou sempre ligadinha nesse programa maravilhoso. Obrigado pela generosidade, viu, Valdete? Peço orações por meus filhos Marcel, Vanessa e Rafael. Para o Divino Pai Eterno, peço a conversão e que afaste todo o vício. Também peço orações para emprego dos meus filhos, que estão há 4 anos desempregados. Fico muito aflita com tudo isso. Pai, passa na frente de todos os projetos dos meus filhos. Isso mesmo, Valdete, vamos colocar esta intenção e pedir que o Pai passe na frente para que logo, logo eles consigam um trabalho, um emprego. A Lucinélia Oliveira pede que o Pai passe na frente da sua família, livrando de todos os perigos. A Maria Célia de Araújo pede que o Pai passe na frente de sua saúde, na saúde de sua família. Ela é de São Fernando, no Rio Grande do Norte. A Zenilda pede orações pela sua família, pelo seu pároco da paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Natal, no Rio Grande do Norte. A Lúcia Lina pede que o Pai Eterno abençoe o seu casamento. E nós pedimos por você, nos unimos nessa oração, Lucialina, para que o Pai Eterno abençoe sua família, o seu matrimônio e tudo aquilo de que vocês necessitam para viverem bem a sua vida em família. E assim como tantas outras pessoas que vão deixando aqui a sua mensagem, a Ana Rezende, que diz que nos acompanha todos os dias e deixa um abraço grande para você também, Ana. O José Delson pede que o Pai passe na frente de sua saúde, que cure de sua asma, porque onde o Pai passa, nada embaraça. E nós cremos, José Delson, e rezamos confiantes com você nesta oração. E nessa confiança nós também pedimos bênção de Deus para o Marcelo Nunes, que também pede graça do Pai Eterno para toda a sua família. Está dizendo aqui que sempre acompanha o programa e também está desejando muita bênção para nós. Muito obrigada pelo carinho, viu, Marcelo? Que o Pai Eterno te abençoe hoje e sempre. A Ninha Maceede está dizendo assim, que o Pai passe à frente de todas as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Amém, amém. O Pai Eterno está ouvindo a sua oração, viu, Ninha? Também rezamos pela Dora Lima, que pede bênção para toda a família. A Osana Rosa. A Osana está aqui pedindo pelos filhos, netos, pelo esposo. Vamos consagrar, né, Osana, toda a sua família ao Divino Pai Eterno e confiar. Ele está cuidando de todos, tenha certeza. Francisco Assis também pedindo pela família, rezando conosco lá em Uberlândia, Minas Gerais. A Justa Barbosa Leal, em Montemor, São Paulo, rezando por sua família. Maria Vasconcelos, João Vitor Machado, a Rosa Souza, todos pedindo bênção para a família. Nós nos unimos a todos e vamos seguindo a nossa vida e confiando que o Pai Eterno cuida de nós em todos os momentos e em todas as situações. A confiança é que renova a esperança cada dia no nosso coração para seguirmos firmes aí na fé. Com certeza. E renovados, nós podemos sempre louvar e bendizer ao Divino Pai Eterno por tudo aquilo de bom que Ele nos oferece, né? Então nós podemos entoar o nosso louvor, a nossa gratidão. E agora é o momento da nossa palavra de vida, momento em que nós trazemos para você uma reflexão a partir do tema do dia. Esta semana quem vai nos acompanhar vai ser o Papa Francisco, com alguns pensamentos da sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre o chamado à santidade no mundo atual. Nos diz o Papa Francisco:
Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Então, é um convite a todos nós, né? Um chamado, um convite para que nós vivamos esta realidade de sermos filhos amados do Pai Eterno e podemos responder a este chamado. Aqueles que têm um chamado especial, uma consagração especial, recebem uma oportunidade maior de viverem este apelo. Mas todos nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, somos chamados a responder este chamado. E durante toda essa semana, nós vamos contemplando esta oportunidade que o Pai Eterno nos oferece. E este chamado que ele fez e que foi respondido pelo venerável Padre Pelágio. Nós estamos no mês comemorativo do Padre Pelágio e nós, durante estes dias, iremos rezar a oração invocando ao Pai Eterno a sua beatificação. Então vamos nos unir à nossa oração final do programa de hoje, rezando, pedindo ao Pai Eterno esta graça. Eu convido para que você dê a mão a quem está do seu lado, aí na sua casa, assim como nós repetimos este gesto aqui também no nosso programa. Vamos rezar juntos. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho aos pobres, doentes e abandonados. Concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que nós, com o coração abrasado de amor, assim como foi o coração do Padre Pelágio, possamos sempre louvar e bendizer ao Divino Pai Eterno, que nos concede a bênção e proteção. Bênção e proteção que nós pedimos para você. Obrigado, Caísa. Obrigado, Demerval. Obrigado, Davidson. E amanhã nós estaremos de volta com mais programa Pai Passa na Frente. E até lá, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sede santos, como vosso Pai dos céus é santo. Sede santos, sede santos.